E depois nós podemos elaborar o quê? Um documento, onde esse funcionário vai atestar que está ciente das regras estabelecidas no regimento interno. Então, ele vai dizer, eu sei que se eu acessar o Orkut no horário de trabalho, que não é permitido, eu terei tais e tais penalidades. É possível fazer isso, tá? Sim. É. Também vai. Gente, eu não estou querendo contar um cenário triste, não, mas essa essa é a realidade. Sim. Sim. Bom, depende. Você vai criar um acesso limitado? Então, se é um acesso limitado, o que não pode? Você não vai permitir nada. Então, o que pode? Nesse documento, ele tem que ser um documento que seja capaz de o meu funcionário ler e entender. Basicamente isso. Vamos deixar as perguntas para o final, por favor? Por favor. Vamos lá. E como eu participo da docência, né, quando as pessoas levantam a mão, imediatamente eu quero dar a oportunidade, mas eu peço desculpa com relação a isso. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, o que acontece? O regimento interno é o primeiro passo. Nós temos que deixar tudo bem esclarecido. Depois, o documento que o funcionário tem que assinar. Primeiro o regimento interno, depois um documento para o funcionário assinar, dizendo que está ciente daquilo que está sendo estabelecido. Quais são as regras? Deixar as regras claras. Depois, a empresa pode fazer o quê? Monitorar. A empresa pode monitorar o acesso do funcionário no horário de trabalho? Sim. Você pode monitorar. E o monitoramento, ele é fácil de fazer. Há softwares que são capazes de dizer quanto tempo o funcionário passou no Orkut, quanto tempo o funcionário passou no e-mail, quanto tempo o funcionário passou em determinado site. Pode fazer um monitoramento? Pode. Sem problema. Por que que pode? Porque ele está usando o computador que é da empresa, a internet corporativa. Então, eu posso monitorar o meu funcionário, sem problema algum. E eu posso emitir relatórios? Posso emitir relatórios. E eu posso imprimir esses relatórios e mostrar para o meu funcionário e penalizá-lo? Posso. Por quê? Porque ele está utilizando uma ferramenta que é corporativa, não é uma ferramenta pessoal. Mas eu tenho que deixar tudo isso claro anteriormente. Controle. Então, eu posso controlar o que eu quero que o meu funcionário acesse? Posso, sem problema algum. Eu quero restringir totalmente. Tudo bem, vamos restringir totalmente. Não tem problema, mas desde que seja bem claro para o funcionário. Então, o controle também é possível. Além de monitorar, eu faço esse controle. E eu posso guardar esses dossiês do meu funcionário? Posso guardar. Eu posso utilizar isso em um processo trabalhista? Posso utilizar isso em um processo trabalhista. Então, o meu funcionário foi demitido por justa causa e me processa, dizendo que eu não tinha razão nenhuma para processá-lo. Aí eu apresento essas evidências para o juiz e essas evidências, elas têm validade. Agora, uma notícia que é mais animadora, né? O nosso Poder Judiciário está mudando, gente. Qual é o nosso cenário de Poder Judiciário? O empregado nos processa, nós perdemos. Né? O empregado entrou com a ação, pronto. Eu vou ter que pagar. Ele não tem razão nenhuma, não tem razão. Ele simplesmente inventou, achou que tinha razão. Né? Aí ele vai lá e nos processa. Ou uma pessoa que tem um contato profissional com a nossa empresa e pede um vínculo trabalhista. Não foi isso que foi combinado, mas, de repente, a pessoa pede um vínculo trabalhista. Então, isso acontece muito. O nosso Poder Judiciário ele tem essa tendência.
Mas esse cenário está mudando, felizmente. Então, essa é uma notícia mais alentadora, né? Esse cenário está mudando e nós podemos utilizar, então, essas evidências contra o nosso funcionário. Então, eu posso guardar essas informações? Posso guardar essas informações. Posso não, eu devo guardar essas informações, preservá-las, né? Para que, se acontecer alguma coisa, eu tenho lá tudo registrado, tudo controlado, né? Eu tenho essa vida profissional ali bem clara, bem específica. Então, o Poder Judiciário ele já tem tido esse olhar diferente, né, para essas relações trabalhistas, o que é muito importante, né? É muito importante que nós tenhamos esse olhar do Poder Judiciário, né? Então, é uma notícia que vem ser um pouquinho melhor para a gente, né? Eu só estou contando notícia triste para vocês, mas há algumas notícias que são mais esperançosas. Então, o que acontece, né? Voltando só um pouquinho. Os riscos que a empresa pode sofrer. A empresa pode sofrer diversos tipos de riscos, né? Eu falei para vocês a questão da concorrência desleal, a questão da quebra do sigilo profissional, a questão da empresa ter que pagar uma indenização porque o funcionário discriminou alguém na rede social. Então, os riscos, eles são muito grandes. Mas há benefícios também, né? Há benefício quando você permite o acesso a essas mídias sociais, né? Quando você permite que o funcionário acesse, há também a possibilidade de divulgação do seu produto, há a possibilidade de divulgação da sua empresa. Então, há, sim, também algumas possibilidades, né? É um mercado promissor. Só voltar mais um pouquinho, né? Então, vejam. Aqui, eu vou pegar para essa questão do regimento interno. Então, se nós formos elaborar um regimento interno, é interessante que nós tenhamos em mente esses princípios do comitê gestor. Por quê? Porque a gente pode padronizar a operabilidade da internet. Então, é possível trazer um padrão para a nossa rede corporativa? Claro que é possível. Então, é possível que nós elaboremos esse regimento interno. Tem lei específica? Não tem lei específica, mas a gente trabalha com essa questão de usar uma situação similar para outras. Então, nós não temos o regimento interno da empresa com as regras que nós queremos que sejam mantidas durante o exercício profissional? Temos. Então, perfeito. Vamos utilizar isso para um regimento interno específico para a área de tecnologia. E esse ambiente legal e regulatório é algo que nós estamos tentando ainda, né? Então, o Poder Legislativo ele vem trabalhando para criar um cenário jurídico melhor para o acesso da internet. Mas, infelizmente, o Poder Judiciário... notícia triste. O Poder Judiciário ele demora. O processo legislativo é um processo que leva muito tempo. E quando a gente fala de internet, de mídias sociais, é um universo que se renova o tempo inteiro. Ele tem uma velocidade de se modificar muito maior do que a capacidade legislativa. Então, o Poder Legislativo ele é muito lento, ele não acompanha essas mudanças que vêm acontecendo. Então, essa é a outra notícia triste que eu tinha para dar para vocês. Mas, apesar disso... Quando o Poder Legislativo não atua, nós temos que nos socorrer do Poder Judiciário. É o Poder Judiciário, então, que vai trazer algumas regulamentações a respeito disso. Então, ele vai resolver, quando não há legislação, ele usa essas causas similares, né? Então, nós precisamos de um ambiente que seja regulamentado, né? Há uma lei, sim, que está em um projeto de lei, né, na verdade. Um projeto de lei que ele está lá no Congresso Nacional e ele foi colocado à disposição da população e em 2010 ele foi colocado à discussão. Então, usou-se da internet para que fosse divulgada uma lei que se chamará Marco Civil da Internet. Então, nós temos hoje apresentado um projeto de lei lá no Congresso Nacional que se chama Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é um projeto de lei
que antes de ser apresentado ao Congresso Nacional, ele foi colocado à disposição da população, para que nós pudéssemos comentar a respeito dos artigos que estão nesse projeto de lei. Então, esse projeto de lei, ele tem a finalidade de regulamentar essas questões da internet. Foi amplamente divulgado e muitas pessoas tiveram a oportunidade de dizer o que pensavam a respeito do que consta na internet. Então, é uma grande situação, só que depende do processo legislativo. Então, nós vamos depender agora de discussão parlamentar para que esse projeto de lei venha a ser efetivamente lei. Então, vai demorar um pouquinho para que nós tenhamos o marco civil da internet para regulamentar algumas situações. Então, com relação à regulamentação da internet, nós temos pouca legislação que fala a respeito da internet. Quando a gente fala em legislação civil, nós temos que nos socorrer do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor traz essa responsabilidade objetiva, é o que nós estamos utilizando para poder regulamentar situações onde não há a regulamentação. Então, no âmbito civil, nós estamos utilizando hoje o Código Civil. A CLT, então. No âmbito trabalhista, nós estamos utilizando a CLT para responsabilizar o nosso funcionário, então demiti-lo por justa causa, quando ele se utiliza da internet para finalidades que não foram pré-estabelecidas. Então, quando ele utiliza da internet para causar danos a outras pessoas. Então, o direito trabalhista, nós utilizamos nesse sentido, né? Então, a possibilidade de demissão. O direito criminal, ele também vem sendo utilizado pela internet. Infelizmente, quando a gente fala de internet, as pessoas geralmente pensam em crimes. Mas não há só possibilidade de crimes. O funcionário não comete só crimes na internet. Há outras possibilidades. Mas, geralmente, a gente só pensa em crime. Então, a legislação da internet deveria ser relativa a crime, né? Por exemplo, o estelionato, né? Agora nós temos crimes que são qualificados. O estelionato agora ele tem um mundo virtual, né? Então o estelionato está diferente. O furto ele também está diferente, né? Ele tomou agora um patamar diferenciado. Então eu costumo contar para os meus alunos o seguinte: hoje a pessoa que comete furto, ela está se especializando, porque agora ela não corre mais risco, né, de sofrer uma perseguição, não corre risco da polícia atirar nela. Por quê? Porque ela está num ambiente que ela está protegida, né? Ela furta as contas das pessoas em um ambiente que ela está protegida, ela não sofre risco mais, né? Então, eu trago isso para vocês no seguinte sentido, que nós temos que ter um olhar inovador para o que é a internet. A internet não é só um ambiente para causar crimes. A internet é um ambiente que ele deve ser utilizado, né, nas suas mais diversas inovações. Isso é muito importante. Na questão tributária, a gente tem regulamentação com relação à internet, né? Com relação aos tributos, né? O Estado nos cobrando tributo, há regulamentação, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, né? Então, nós temos setores que há regulamentação, sem problema, né? O Estado, então, ele vem atuando dessa forma. E aí eu trago para vocês a questão do Marco Civil da Internet, que ele é muito importante. Eu coloquei ele afastado, por quê? Porque ainda não é lei. É só um projeto de lei. Então, por isso que ele está ali um pouquinho afastado, na esperança de que esse projeto de lei se torne lei o quanto antes, né? E nós possamos, então, regulamentar esses setores que estão faltando. A tramitação no Congresso. Na Câmara. Vamos lá. Aí eu trago para vocês as minhas considerações finais. Tendo como base o comitê gestor, que traz princípios claros para o uso da internet. Lembrando que esses princípios ainda não são vinculativos. Eles são só apenas orientações, mas já serve de respaldo
para que a empresa, então, possa elaborar os seus regimentos internos, né? Nós temos que pensar que a internet ela tem que ser um ambiente livre, mas um ambiente livre para condutas lícitas, não condutas ilícitas. Então, o nosso funcionário ele tem que saber que, ao utilizar a internet, ele tem que ser livre na utilização dessa internet, mas para atitudes que são lícitas, em benefício do seu próprio trabalho, em benefício da sua produtividade, não para causar danos a outras pessoas. E causando danos a outras pessoas, nós também somos prejudicados com relação ao que o nosso funcionário vem a fazer utilizando a internet. Implicações jurídicas, né? Quais são as implicações jurídicas quando o nosso funcionário utiliza da internet? A nossa implicação jurídica, ela está relativa ao quê? A indenização que nós vamos ter que pagar por um ato cometido pelo nosso funcionário. Então, é muito sério isso. Você ser responsabilizado por algo que você não teve o controle. Porque nós não ficamos do lado do funcionário no horário da jornada de trabalho. Você não tem esse controle, mas eu posso ter o controle do acesso do meu funcionário, para saber o que ele fez durante a sua jornada de trabalho. Então, eu sei que ele ficou no Orkut durante a sua jornada de trabalho inteira. Não fez nada a não ser ficar na rede social. Então, eu tenho ali um respaldo jurídico com relação a isso. E a permissão de acesso, né? Nós devemos repensar essa questão da permissão de acesso. Será que a solução seria proibir o acesso? Deixar lá os canais todos indisponíveis para o funcionário? Ou permitir o acesso? Mas que tipo de permissão? Uma permissão que é ilimitada ou uma permissão limitada? Então, nós temos que estabelecer bem esses critérios. Então, vamos trabalhar nesse sentido, né? Nesse segmento. O funcionário pode ter acesso? Pode. Se ele pode ter acesso, o que ele pode acessar? Até que ponto ele pode acessar? Nós podemos colocar tempo de acesso também? Olha, você pode acessar, desde que não seja mais de 1 hora. Pode? Claro que pode. Desde que esteja no documento, no regimento interno estabelecido pela empresa. E é importante que, ao elaborar esse regimento interno, os funcionários também possam ser ouvidos, para saber o que eles pensam a respeito disso. E muitas vezes nós podemos nos surpreender com o próprio posicionamento dos funcionários com relação ao acesso à internet. Então, esse era o foco que eu queria passar para vocês, que o funcionário que acessa a internet no ambiente corporativo, ele pode nos causar prejuízos. Então, o que a gente pode fazer? O início desse trabalho é o regimento interno e um documento onde ele assina. A minha proposta para hoje era essa e eu fico aguardando os questionamentos. Agradeço.